Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, né, para ajudar o canal a continuar crescendo, tá? E no vídeo de hoje eu vou falar como os pequenos detalhes eles são importantes, né, para a nossa assertividade, né, para o nosso bom desenvolvimento, né, e para que a gente consiga, de certa forma, extrair dinheiro do mercado, né? Porque algumas coisas, né, às vezes a gente não observa elas ou deixa passar, às vezes despercebido, e isso pode custar muito algum trade nosso, né, tomar stop desnecessariamente, tá? Já vou te convidar também para me seguir no Instagram, o link está aí na descrição, lá você acompanha várias operações minhas que eu posto, né, ao vivo, às vezes eu mostro ali o saldo, né, da minha conta, enfim. E também, se você tem interesse em se tornar meu aluno, né, se você quer aprender comigo, o link está aí na descrição, é só clicar que você vai ter todas essas informações. E pessoal, quando a gente fala de day trade, a gente precisa ter a atenção redobrada, porque como o título do vídeo, né, já menciona, os mínimos detalhes eles são importantes no sucesso do nosso trade. Às vezes a gente foca a nossa atenção apenas em uma coisa ou apenas em outra, né? Eu falo, às vezes a pessoa ela foca só no gatilho, ou às vezes ela foca só no suporte na resistência, ou às vezes ela foca só em algo. Sendo que a gente precisa raciocinar as informações, processar isso, né, numa velocidade mais rápida, porque a gente está trabalhando num curto período de tempo, e a gente precisa observar todos os detalhes que aquele possível trade nos oferece. E para usar como exemplo, né, do dia de hoje, nada melhor do que mostrar uma situação, um trade que eu peguei, inclusive eu compartilhei ao vivo esse trade lá no meu Instagram, né? Por isso que eu falo para vocês me seguirem. Inclusive já vou deixar um alerta para vocês de novo, né? Tem um fake circulando aí no Instagram querendo dar golpe nas pessoas, um fake meu, e é muito semelhante, tá? O perfil dele com o meu. Eu vou colocar aqui na tela para vocês não caírem em golpe, tá? Tomem cuidado, porque o que mais tem aí é gente querendo aplicar golpe. O perfil dessa pessoa, ela tem o underline no final, tá? E o meu não tem underline. O meu Instagram é apenas a R-Trading Capital sem underline. E esse perfil, ele tá aplicando golpe nas pessoas. Então, ajuda a denunciar lá, né? Se você tem Instagram, acessa esse que tem underline. Vocês vão ver que ele tem 3 mil seguidores mais ou menos e ajuda a denunciar para que a gente consiga derrubar a conta dele. Então o que acontece, pessoal? O mercado ele abre numa zona de consolidação. Por que, Arthur, consolidação? Porque ele abre trabalhando dentro do range do primeiro candle. Isso aqui eu já cansei de falar, inclusive eu gravei uma aula específica, né, falando sobre consolidação, falando sobre abertura, perdão. É só vocês digitarem aí no meu perfil como operar a abertura que vocês vão ver. E o que a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção? Normalmente, quando o preço ele abre consolidado, o range de máxima e mínima, né? Ou seja, a máxima e a mínima, elas ficam muito próximas. E o que isso influencia, né? O que isso, digamos assim, atrapalha? Se eu compro mínima, por exemplo, a máxima ela está muito próxima, então o risco-retorno fica ruim. Se eu vendo máxima, por exemplo, e o range é pequeno e a mínima está em cima, eu estou vendendo praticamente em cima da mínima do dia. E esse é um problema quando a gente fala sobre aberturas, né? E dependendo de uma abertura consolidada como essa aqui, que mostra pavio superior e inferior. Mas o mercado ele começa a trabalhar dentro dessa região e aí a gente observa aqui que o mercado ele começa a formar vários gatilhos dentro do range de mínima. Percebam como o Candle 2 ele deixa gatilho, como o Candle 3 deixa gatilho, só que estava em cima da máxima. Aqui a gente tem que prestar atenção que se a gente for fazer uma compra, por exemplo, nessas regiões, o nosso risco-retorno ele fica muito ruim, né? E às vezes a pessoa ela só foca no gatilho. Ou ela foca, tem um suporte aqui também, né? E a gente tem que juntar, unir informações. Aí a gente vê novamente o Candle 5 na região de suporte. Aí a gente vê aqui, ó, Candle 6, primeiro candle perdendo a região de mínimo. E eu sempre falo para vocês, pessoal, aguardem para ver se o mercado realmente vai confirmar isso aí, né? Se ele realmente vai confirmar esse rompimento e cair. E o que a gente vê? O mercado devolve o rompimento. Isso aqui, pessoal, só esclarecendo algo para vocês,
Essa leitura aqui, eu faço ela todos os dias, tá? De segunda a sexta-feira na minha sala ao vivo. Eu tenho uma sala onde eu acompanho o mercado, tá? Ao vivo, com várias pessoas assistindo. Então, o que eu trago para vocês é algo que já foi feito lá na sala em tempo real, né? Porque às vezes a pessoa pode chegar aqui e falar, mas olhando o gráfico pronto é muito fácil. Não, pessoal, eu tenho uma sala, né, um ambiente onde ficam várias pessoas me assistindo, onde eu vou fazendo isso aqui, ó, candle após candle. Então, assim, se você tem interesse, né, de vivenciar isso aqui na prática, de novo, né, convido a fazer parte do meu treinamento, vai ter acesso ali na sala, e aí vocês vão ver tudo em tempo real, né, porque aqui, obviamente, é atrasado, já passou, mas lá na sala é ao vivo, tá? E aí, então, nós vemos de novo o mercado voltando a trabalhar dentro da região de fundo, porém aqui ele não tinha mostrado gatilho. Aqui nós já temos gatilho. E eu uso um conceito, né, sobre o preço se afastar ou não da região. Quando ele não se afasta, eu continuo ainda interessado em fazer trade naquela região desde que eu tenha gatilho. Foi aqui, pessoal, que eu decido fazer o meu trade. E aqui o risco-retorno ele estava muito melhor do que lá na máxima. Porque na máxima eu poderia comprar o mercado, fazer um testezinho aqui, depois afundar. Aqui agora, se a gente fosse parar para observar, eu teria esse risco aqui, ó. Vou pegar uma caixinha, tá? Até a mínima. E se eu projeto isso para cima, eu teria um alvo na máxima do dia. Ou seja, eu conseguiria ainda trabalhar um alvo interessante. Agora, se ele ficasse acima, já ficaria um pouco mais perigoso. E foi nessa leitura que eu decido, então, fazer o meu trade. Eu fiz uma tomada de posição nessa ruptura. Eu filmei tudo, tá, pessoal, lá no Instagram. E aí o mercado, ele aciona o meu trade e ele começa a voltar. É aqui que eu falo para vocês o quão importante é a gente ter uma leitura, a gente estar ciente de tudo que pode acontecer. Porque eu sei que muitas pessoas, após abrir uma operação, elas querem mudar o que elas fizeram ali no meio do caminho. Às vezes a pessoa abre uma operação, ela vê o mercado começando a voltar, ela quer zerar o trade, ela fica com medo. Só que nós temos que pensar e nós temos que enxergar todo o movimento. Quais seriam as possibilidades aqui do preço fazer um movimento de alta? Aonde que o preço poderia segurar? Quais seriam as possibilidades do mercado fazer um movimento de queda? Eu digo isso, pessoal, porque antecipadamente, antes de eu entrar numa operação, eu já calculo todas as possibilidades. Eu olho aqui e eu falo, bom, tem espaço para andar. Então, ok, risco-retorno, tranquilo. Preço está numa região de liquidez, região de mínima, ok. Mercado está deixando gatilho, ok. Eu tomo o meu trade. E aí, pessoal, se vai ou não, já não é comigo mais. É aí que, às vezes, as pessoas elas erram. Porque o nosso papel, pessoal, enquanto traders, né, enquanto operadores, é abrir o trade. A movimentação fica com o mercado. O nosso papel é fazer a leitura. Nem sempre a gente vai estar certo. Óbvio que não, isso não existe. Se nós acertássemos todas as vezes, o dinheiro do mundo acabaria. Todo mundo ia vir para o mercado financeiro, ia ganhar, ia sugar o dinheiro do mundo e pronto. Então isso não existe. Sempre vai ter o ganho, mas vai ter o stop também. E aí o meu stop estava posicionado abaixo dessa mínima. De novo, o mercado engrena um movimento de alta. Eu consigo realizar uma parcial nesse candle, que estava ali, né, a minha ordem de parcial, protejo o meu trade. Eu estava mirando um trade com alvo final em 700 pontos, estava dando mais ou menos nessa região, que era um ponto de parada do gráfico de 4 horas. Acontece que o mercado não consegue chegar na região, começa a mostrar fraqueza e ele volta e me tira no 0 a 0 aqui. Porém, essa parcial aqui, ela me rendeu nada 400 pontos, que já foi uma parcial interessante. E aí, eu falo de novo, né? Eu repito isso, vou frisar novamente. A gente tem que focar, pessoal, e a gente tem que se atentar em todas as possibilidades de movimento que o mercado pode fazer. Às vezes, a pessoa ela fica focada apenas em gatilho. Aí a pessoa começa a ver do nada, formando gatilho, ela fala... Ah, o mercado vai cair, bateu numa resistência, está deixando gatilho, vai cair. Só que às vezes a pessoa não se atenta ao contexto, né, à estrutura daquele movimento, ela não se atenta a pontos de parada, às vezes tem um ponto de parada bem próximo que a pessoa vende em cima dele. O problema é você operar sem perceber. Porque quando você entra no trade ciente desses riscos, beleza, né? Eu já falei aqui, não é errado, por exemplo, eu entrar numa operação, por exemplo, de compra,
Exemplo, não seria errado se eu quisesse fazer uma compra aqui na ruptura do Candle 3, porque ele estava realmente testando o mínimo. Porém, eu teria que fazer essa compra ciente do risco que o preço poderia buscar máximo e depois afundar. É aí que eu falo para vocês, tem que ter ciência. Se você percebeu esses detalhes e mesmo assim você assume o risco, ok. O que não pode acontecer é você assumir o risco, depois tomar o stop e ver que errou, né, e não percebeu. Então, eu decidi, né, colocar esse título no vídeo porque eu quero que vocês entendam que o mercado ele é uma junção de coisas e a gente precisa formalizar todas essas informações na nossa mente. A gente precisa processar tudo isso para decidir abrir uma operação. Porque abrir um trade não é tão simples, né, como alguns pensam, que é só clicar em compra ou clicar em venda. Na minha opinião, né, e isso que eu tento passar para os meus alunos, a gente só deve abrir de fato uma operação quando nós tivermos plena convicção daquilo que nós estamos fazendo. Se eu não tiver convicção, se eu não tiver entendimento daquilo que eu estou fazendo, eu prefiro não abrir e fechar o meu dia sem operar. Isso vai fazendo com que a gente adquira maturidade no mercado e os nossos resultados, eles consequentemente começam a melhorar e a evoluir, tá? Bom, é isso, pessoal. Vou finalizar por aqui. Espero que eu tenha sido claro, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Que depois eu posso responder. E espero vocês aí, pessoal, na próxima aula. Tô com esse novo formato, tentando não deixar os vídeos tão grandes, porque eu sei que às vezes um vídeo grande fica mais massivo, né, de assistir. Então é isso, pessoal. Tamo junto, um abraço e valeu!